Olha, lamentavelmente hoje morreu um grande amigo e um grande irmão. Eduardo Abreu, a quem eu chamei muitas vezes e vou continuar chamando de meu herói. Me lembro muito bem, Eduardo Abreu, quando houve a minha prisão em 1996, para quem não sabe, para quem não lembra, eu coloquei uma gravação, quando trabalhava na Rádio Liberdade AM, que comprometia uma juíza de direito. Por essa gravação, por exercer a liberdade de imprensa, eu fui transformado no primeiro homem de Sergipe, depois da ditadura, primeiro homem público depois da ditadura, primeiro homem de imprensa depois da ditadura, preso em Sergipe. O povo foi para as ruas, foi assim uma apoteose, o povo me tirou do quartel. E eu disse a Eduardo Abreu, que eu vou repetir agora aqui, o seguinte: eu estive num hospital em Estância quando ele lá esteve internado. E ele sempre me agradecendo, Eduardo, você não tem o que agradecer, vou dizer uma coisa. Aquela apoteose toda, aquele povo todo, é claro que eu agradeço primeiro a Deus. Depois ao povo generoso, extraordinário, aos advogados que gratuitamente me defenderam, mas eu agradeço muito a você, porque você pegou o microfone da Rádio Liberdade e ficou com ele ligado no ar e só se afastou do microfone, só se afastou do ar quando eu voltei para a Rádio Liberdade, já solto, em liberdade. Quando você chamou os companheiros que trabalhavam comigo, Jailton Santana e Edilson Souza, que continua trabalhando, e disse: olha, vamos começar a cobertura aqui dessa prisão e só vamos acabar quando o Gilmar estiver solto. Então, o meu agradecimento, a minha gratidão, a mim você não deve nada, eu lhe devo muito. Eduardo Abreu. Douglas Magalhães, meu caro Douglas, boa noite para você. Boa noite. Lamentavelmente, o colega Eduardo Abreu se foi por volta das 11 horas da manhã de hoje. Ele estava internado há cerca de 10 dias no Hospital Cirurgia. Tinha 53 anos de idade, deixa 8 filhos e um legado no rádio, uma história. No rádio e na televisão também. Eduardo teve uma passagem pela extinta TV Jornal. Os colegas aqui estão se despedindo do companheiro Eduardo Abreu. Presidente do Sindicato dos Radialistas, Fernando Cabral, foi colega, trabalhou com o Eduardo, conviveu muito com o Eduardo, uma perda muito grande, Cabral. Boa noite, companheiro Douglas Magalhães, camarada no estúdio Gilmar Carvalho. Uma perda grande para o Rádio Sergipano. O Rádio Sergipano que teve em Eduardo Abreu um guerreiro, um defensor das classes menos favorecidas. Com certeza ele deixa um legado de um jornalismo sério, de credibilidade no Rádio Sergipano e uma luta em defesa dos que não tinham onde reclamar. Ele abria o seu microfone e dava voz a quem não tinha voz. Com certeza perde o radialismo sergipano e perde também o Sindicato dos Radialistas, porque Abreu também foi dirigente do nosso sindicato. O Chiquinho Ferreira, ele militou no rádio com o Eduardo Abreu. Aliás, foi um programa de esporte, me lembro, você, Batalha, Eduardo Abreu. Pois além do programa de esportes, que era a Bandeirantes, né, a Band local, esse programa de esportes, eu, o Abreu e o Carlos Batalha, mas muito antes, por uma visão do nosso saudoso Glauco Peixoto, que sempre teve uma grande visão de enxergar o talento do profissional, o Glau trouxe o Eduardo Abreu para trabalhar na primeira emissora de rádio de Aracaju, que foi a Rádio Jornal. Ele até então trabalhava na Rádio Esperança de Estância. E foi aí que eu conheci o Eduardo Abreu, já estava. Trabalhamos muito tempo no esporte, no jornalismo, e quando eu saí para ser secretário na gestão do prefeito Wellington Paixão, ele me substituiu no Jogo Aberto. Ele foi o segundo repórter do Jogo Aberto, depois voltamos a nos encontrar, ele fazendo sempre programa de jornalismo e eu na nossa trajetória de assessoria de comunicação. Tive a oportunidade de conhecer Abreu não só como profissional de comunicação, mas dividimos muita mesa de bar, também conheci ele na vida pessoal, ou seja, conheci ele como profissional, como colega, mas também como uma pessoa, enfim, a gente tem uma perda nesse momento, uma perda grande, de um profissional que dedicou sua vida ao rádio, dedicou sua vida ao povo de Aracaju, porque ele era uma voz muito forte em defesa dos mais humildes, dos mais carentes. Muito obrigado, Chiquinho. Eu vou voltar a Fernando Cabral. Fernando, por favor, nos passa informação. Você já tem o horário de sepultamento, o cemitério? Nós acordamos com a família, o sindicato e a família,
ele será revelado aqui no PIAF, aqui na Porto da Folha 416, próximo à Rua Laranjeiras, Rua Porto da Folha aqui no Laranjeiras, e o sepultamento será amanhã, às 10 da manhã, no cemitério São João Batista. Então, os amigos de Abril, os familiares estão aqui também presentes, os amigos venham dar o seu último adeus a esse grande guerreiro do rádio sergipano, José Eduardo Anastácio Abril. Era assim o nome dele. Muito obrigado. Voltamos ao estúdio com Gilmar Carvalho. Obrigado, Douglas. Eu quero agradecer a Cláudio Nunes pelo que fez por Eduardo Abril no final já da vida dele, ao que meu querido Marcos Couto, que eu sei o que fez. Quando Eduardo Abril estava já depois do Hospital de Estância aqui em Aracaju, ele teve algumas vezes que foi levado para o posto de saúde Fernando Franco, lá do Augusto Franco. Minha querida Silvia, essa guerreira, a quem Eduardo Abril deve muito. Ela ligou, telefonou e nós então conseguimos com o doutor Gilberto, um abraço, doutor Gilberto, muito obrigado de coração, que ele fosse internado no Hospital de Cirurgia. Ontem ele estava bem, mas depois teve que ser internado, levado para a UTI, porque começou a passar mal e sofreu 3 paradas cardíacas. Que Deus o tenha na minha saudade, na nossa saudade. Você vai estar sempre presente. Um abraço.